Nessa nossa segunda videoaula de gestão de suporte, nós vamos ver então a questão do Help Desk, que já é uma modalidade de suporte que é gerida pelo gestão de suporte. O que nós veremos aqui? Veremos consultas que na realidade serve para todo o sistema. Nós vamos ver na abertura alguns detalhes importantes que tem. A manutenção do OS também tem alguns detalhes importantes que nós vamos estar observando e em relação ao fechamento também. Bem, nós vamos direto ao assunto já aqui. A OS, eu tenho aberto aqui o sistema. Nós podemos entrar aqui em movimentação, gestão de suporte. E você tem aqui já as primeiras características, né? Porque se você fizer uma consulta geral nas OS, você vai perceber, você não precisa de entrar no OS mais para você poder ter acesso às informações, né? Então você tem aqui, já aqui na própria tela de abertura, você tem abertura e conclusão do que se trata o OS, algumas observações que foram lançadas, serviços que foram lançados, criado um filtro para pesquisa, que você pode fazer a pesquisa por técnico, por diversas empresas, pelo tipo de OS também, a situação que essa OS está dentro do sistema. Aí você tem as informações aqui que são os dados dos clientes. Também informação importante, se você quiser ligar para um cliente para ver alguma coisa, assim por diante, você tem todas as informações sem precisar de estar acessando o sistema de OS. Então, basicamente, essas consultas ela vai servir para todo o sistema. Né? Então, todo o módulo você vai ter acesso a esse tipo de informação aqui. Não importa o tipo de OS que você está abrindo. Bem, em relação a questão das OS que estão abertas, basta você clicar em consulta e você tem essas opções aqui, todas as opções necessárias para fazer filtro por projeto, filtro por cliente, filtro por tipo, por atendimento e assim por diante. Numa abertura de OS, nós temos alguns detalhes aqui que você já vai perceber que são detalhes diferenciados em relação ao sistema de OS suporte. Por exemplo, eu vou abrir aqui uma OS, olha, eu vou abrir uma OS para essa empresa. Você vai perceber o seguinte, primeira coisa, se tiver várias OS abertas já em andamento para essa empresa, você já vai ter aqui as OS que estão abertas, o estágio que essa OS está, o tipo de OS que foi aberto, que pode ser que uma pessoa, uma empresa, ela abra um OS, daqui a 10 minutos liga, abre uma outra OS com outro técnico, depois de 20 minutos liga de novo, abre o OS para o mesmo técnico, ou para um outro técnico, e tratando do mesmo assunto. Então, você, quando for abrir um OS, você pode indicar para a pessoa, olha, já tem um OS em andamento aqui. Então já aparece um aviso que tem OS e você pode inclusive pesquisar as OS que estão em andamento. Porque aqui no sistema você tem, nessa tela de abertura, quando você está abrindo uma OS, você pode ver aqui os usuários, analisar os eventos, os módulos, o recurso que está sendo utilizado. Você pode ter aqui o histórico, as OS que estão abertas e o quem é que está atendendo cada OS dessa, se ele tiver já lançado o técnico no OS, é óbvio, né? Por isso que é bom lançar o técnico no OS, o técnico assim que a OS é aberta, o que foi tratado. Então você já tem uma informação aqui. Você tem informação do cliente, se ele está ativo, inativo ou bloqueado. A situação do cliente é mostrada aqui, o serviço que o cliente contratou, no caso os módulos também aqui que ele contratou e até mesmo se houve implantação de algum evento desses módulos. Então você tem todas essas informações aqui na sua tela. A informação como repetindo, situação do cliente, se está ativo, se está inativo, se está bloqueado, né? E aí vai depender da política da empresa em tratamento a esse tipo de cliente. Você tem o projeto, você pode escolher aqui o projeto, o tipo de OS que está sendo aberto, no nosso caso aqui é Help Desk, o atendimento é interno. Agora você percebe que aqui já começou a ter um contador aqui no OS, né? Começa a contar o tempo que você está gastando no OS. Um outro detalhe, no OS Help Desk você não consegue escrever aqui o nome do cliente. Você tem que buscar o cliente, qual é o usuário que está cadastrado. Então, quando é feito um treinamento pela OS de implantação, são cadastrados os usuários que foram treinados para os módulos específicos. Então, você pode pegar, do momento que esse usuário já é lançado no sistema e você vai abrir um OS, você já consegue saber com quem que você está falando, se esse usuário teve ou não algum tipo de treinamento, né, qual a função dele dentro da empresa. Se por acaso o usuário que você estiver falando não estiver aqui, ou não tiver nenhum usuário cadastrado, você tem que vir aqui em usuário e cadastrar o usuário. Vou cadastrar um usuário aqui, ó. Olha. Então eu cadastrei um usuário aqui. Depois que eu cadastrei o usuário, eu vou buscar qual o usuário que está abrindo o OS aqui.
Então tem que abrir e tem que ser um dado consistente. Né? Quer dizer, a função tem que ser a função consistente, você tem que conversar com o usuário para pegar e essa informação ser verdadeira. Né? No momento que eu abro o OS aqui, eu vou dizer o que aconteceu. Né? O sistema apresenta mensagem de erro. Depois vou logo salvar a minha OS. E aqui você percebe que aparecem algumas coisas aqui que são interessantes. Por exemplo, a sessão remota, essa aqui é para quem utiliza o módulo de conexão remota do próprio CIMAC, e aparece a senha técnica. Né? Então já não precisa pedir senha técnica para ninguém. Quer dizer, a senha técnica daquele cliente que você está atendendo, ela já aparece aqui no sistema. E você tem várias informações, observações, histórico do cliente aqui, você pode acessar diversas informações para poder lidar com esse cliente, com a situação do cliente aqui, os modos, os recursos que ele utiliza e assim por diante. Depois que você fez o atendimento, você inclui o serviço, inclui quem é o técnico, e aí você vai incluir o serviço aqui. Então, ele pode fazer salvar a informação de qual serviço que foi lançado. Depois que você lançou o serviço, é lógico que você pode fazer o fechamento aqui da OS, indicando atendida com sucesso, né? Restabelecido o uso do sistema. Lembrando que essas informações que você lança em relação ao OS são informações que vão para o cliente via e-mail. Né? Então você tem que tomar cuidado naquilo que você está escrevendo, português, assim por diante, porque essa informação vai para o cliente e vai também para o gerente, para o diretor da empresa que está envolvido aqui no atendimento. Então você fez um atendimento, viu que é simples essa questão. O que muda é que você, no atendimento, você tem que informar agora o usuário. Você tem que cadastrar o usuário, tem diversas informações que você pode estar lançando. Se você for abrir uma OS, vou abrir uma outra OS aqui de um outro cliente, aqui, estou fazendo a abertura aqui, então eu tenho uma outra abertura aqui de OS, em outro cliente, eu abri Helpdesk também, você percebe que ele não tem nenhum cadastrado, né? Vou cadastrar José, vou cadastrar o usuário aqui, José Batista. Eu vou dizer que esse usuário aqui é um vendedor. Dá OK. Agora vou escolher qual é o usuário. Então você tem que ter calma para fazer o atendimento. Aqui nesse cliente você pode ver que existem módulos lançados, e tem uma série de informações, recursos que ele está utilizando também vem. Né? Esse aqui é automático no CIMAC, para quem utiliza o CIMAC, né? Que inclusive mostra os recursos. O que esse cliente está usando no sistema? Ele usa a contabilidade, usou aqui nesse mês de estoque, analisou o estoque, ele usou a tela de venda, né? Usou gerenciador de dados, gerenciador de nota, ele faz etiqueta, ele usou relatórios, quer dizer, esse cliente é o cliente que usa bem o sistema. Então você tem, quando é o CIMAC, você tem essas informações aqui para você poder avaliar também com quem você está lidando ali. Né? Um outro detalhe que você pode ter também são informações do cliente. Aqui tem informações do cliente, telefone, alguns detalhes aqui. Nós vamos colocar, e você pode colocar também a imagem do cliente. Né? A ideia é tirar uma fotografia com uma qualidade razoável, para você poder ter noção de quem é o cliente que você está fazendo atendimento. Né? Então, isso tudo é a proposta para o CIMAC. E as OS que foram atendidas. Os atendimentos foram feitos por cliente aqui, os últimos atendimentos. Algumas OS ainda aqui consta como aberta, outras OS foram concluídas, né? Então você tem aqui toda a informação em relação a qual foi o relacionamento que se teve com esse cliente. Você tem a vida do cliente aqui quando você vai fazer uma abertura de OS. Aí é lógico que depois você informa aqui o que o cliente está fazendo, né? Sistema com problema no SF. Você coloca aqui uma OS aqui, faz o atendimento. Você está fazendo aqui uma abertura de OS, colocou as informações necessárias. Né? Então é tranquilo para você poder fazer uma abertura no caso de OS. E a abertura, o fechamento, o OS de Helpdesk praticamente consiste nessas rotinas aqui que nós observamos. Não tem muita dificuldade.
Um outro detalhe que tem também, na OS, se em algum momento você, por exemplo, abrir uma OS de suporte, você abriu o OS de suporte e em determinado momento, deixa eu pegar um OS aberto aqui, em determinado momento, há necessidade de transformar essa OS numa outra OS, então tem aqui a abertura. Agora vamos supor que essa OS aqui foi feita a análise lá no cliente e vai ter que, algo ter que ser analisado de uma forma mais consistente. Então você pode alterar, e aqui você vai ter que chamar, na realidade, tem que ver quem tem o acesso a esse tipo de informação. Você pode alterar a situação da OS para análise, ou você pode alterar a situação da OS para desenvolvimento. Né? Quer dizer, não, tem que ter que algo que realmente vai ter que ser desenvolvido, vai ter que ser aperfeiçoada a rotina está errada, existe um bug em relação a essa rotina, você detectou isso, então tem que se chamar um líder ou alguém autorizado e mudar o estágio dessa OS para desenvolvimento. Né? Então você muda a OS, motivo da alteração, implementação de nova rotina. Então aqui automaticamente, aqui eu tenho as observações aqui, alterado para desenvolvimento. Né? Então aí você tem essa OS, ela mudou o estágio dela, que antes era helpdesk, e ela passou a ser uma OS para desenvolvimento. Então aí já parte para uma outra situação, que aqui você pode analisar a situação da OS aqui. Né? Você tem aqui em desenvolvimento, situação da OS 03, situação está aqui. Né? Ela já passou para uma situação diferente. A situação dela agora em desenvolvimento. E automaticamente essa OS não conta tempo mais, né? Porque ela passou a ser uma OS em desenvolvimento. E aí depois você pode alterar a OS para análise e assim por diante. Né? Então, quando você pegar uma OS que você vai transformar essa OS em desenvolvimento, o certo é você ficar com a OS suporte aberta, né? Passar a OS para desenvolvimento. Depois, quando for concluído o desenvolvimento, essa informação retorna para você e você passa essa informação para frente. Quer dizer, passa essa informação para o cliente. Ou fecha a OS só quando a questão de desenvolvimento foi resolvida, até porque você tem que trabalhar com todo o fluxo. Né? Você abriu a OS dizendo qual é o problema que tem, você passou isso para desenvolvimento, você acompanhou no desenvolvimento, depois que o desenvolvimento diz para você que está pronto, esse tipo de situação está resolvida, está desenvolvida, você retorna para você, você fecha a OS e aí você vai informar o cliente que aquele problema dele foi resolvido. Então todo o fluxo da OS fica na mão de uma pessoa só. Então a OS Helpdesk, ela, quando em desenvolvimento, ela só vai ser fechada quando for concluída realmente essa questão do desenvolvimento, né? Quando for sinalizado para você. Então esse é o objetivo da questão da OS Helpdesk e do desenvolvimento dentro da OS. São esses detalhes, não são muitos detalhes, são pequenos detalhes. E aí você, bem certo que quando você muda para desenvolvimento, automaticamente você é enviado um e-mail, de preferência esse e-mail é configurado para o desenvolvedor, para poder saber que alguém solicitou alguma coisa, que alguma questão vai ter que ser resolvida no departamento de desenvolvimento, e aí você consegue gerenciar todo o fluxo da informação. Imagino que com essas informações aqui você já consegue utilizar bem o sistema de Helpdesk.